Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui aos nossos encontros, né? Uma modalidade de ensino à distância, né? E vamos dar continuidade à nossa disciplina de pacientes especiais. Então, hoje, o assunto da nossa aula é atendimento odontológico ao paciente portador de retrovirose. Tá certo, pessoal? Então, assim, é um assunto muito pertinente, um assunto que eu gosto muito de conversar sobre. Acredito que algum de vocês já na faculdade já tenha atendido algum paciente portador do vírus HIV, ou vocês talvez já tenham atendido porque o paciente falou para vocês, ou muito provavelmente talvez o paciente tenha e nem falou para você. Né? E você acabou fazendo esse atendimento achando que estava atendendo o paciente sem algum problema sistêmico e sim, ele poderia estar com infecção, infectado pelo vírus HIV. Né? E a gente também vai, hoje, assistindo essa aula, a gente vai discutir alguns conceitos, né? Então, assim, acabei de falar, paciente com problema sistêmico, HIV, será que eu falei direito, né? Será que todo mundo aqui sabe a diferença de um paciente que ele é portador do vírus HIV e ele tem a doença AIDS? Isso faz muita diferença, né? Como a gente vai abordar esse paciente no nosso atendimento odontológico, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui, tá certo? Então, assim, são coisas que a gente vai ter que terminar essa aula tendo um conhecimento já bem fechado e a gente não pode mais ter dúvidas sobre isso. Então, sobre a diferença do paciente convivendo com o vírus do HIV com o paciente com doença AIDS, a gente vai ter que terminar a aula, não tem problemas quanto a essa definição. A gente vai ter que entender muito bem qual é o curso natural da infecção do vírus do HIV. A gente vai ter que saber demais que vai ser os dois principais parâmetros que vai nos nortear durante o atendimento odontológico, que são os parâmetros em relação à carga viral do paciente e em relação à quantidade de linfócitos TCD4 que ele vai ter. E, por fim, a gente também vai ter que discutir um pouquinho sobre infecções, lesões orais, que muitos pacientes, quando estão em doença AIDS, né, eles podem apresentar algumas alterações que nós vamos identificar durante o nosso exame clínico intraoral. Tá certo, pessoal? Então, hoje, né, já repetindo, no nosso tema da nossa aula vai ser atendimento odontológico por portador de retrovirose. Professor Diego, por que a gente não colocou já desde o começo paciente portador do vírus HIV e doença AIDS? Porque, pessoal, a gente tem, né, dentre as retroviroses, nós não temos somente o HIV. Então, assim, antes do HIV propriamente dito, né, foi identificado um vírus, né, que é chamado de vírus linfotrópico da célula humana T, né, o que é o HTLV. Existe o HTLV tipo 1 e o 2. Né? Então, antes do HIV veio o HTLV. Então, o HTLV é um vírus que tem a maneira de infecção dele. É semelhante às vias de contaminação do HIV, que a gente vai discutir um pouquinho já na aula. Como são essas vias de infecção, são as mesmas, tá certo? Entretanto, a grande maioria dos pacientes que têm contato e que se infectam pelo HTLV, então, em média, cerca de 95% das pessoas que se infectam pelo HTLV não tem nenhum sinal ou sintoma. Então, a maioria das pessoas que têm contato com o vírus, eles ficam assintomáticos. Entretanto, poucos pacientes, né, por volta de 5% deles, vão ter alguma condição clínica, né? Podem ter problemas neurológicos, podem desenvolver linfomas, né? Pode ter diversos tipos de comorbidades. E a partir daí, a partir do momento que eles demonstrem essas comorbidades, o tratamento específico vai ser o tratamento delas, né? Assim, não tem um tratamento para o vírus HTLV propriamente dito. Vai ser combatido a manifestação clínica que as pessoas apresentarem, tá certo? Então, como a grande maioria das pessoas, quando são infectadas pelo HTLV e não apresentam sintomas, né? Então a gente vai estar realmente focando na nossa aula de hoje, apesar de ser uma aula sobre retrovirose, mas até pelo tempo que a gente tem que dar ela, a gente vai focar a aula totalmente quanto à infecção pelo HIV. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. Então, quais são os objetivos dessa nossa aula de hoje? Então, os objetivos a gente vai ter que discutir sobre o histórico da infecção, né? Através dessa discussão do histórico, a gente passa a entender um pouquinho mais todo o estigma que essa doença traz, né? A doença AIDS, né? Porque tanta gente tem medo, tanta gente tem preconceito com as pessoas portadoras do vírus da HIV.
A gente vai discutir, mostrar um pouquinho da epidemiologia, de como que está a infecção, né, do vírus HIV no mundo e no Brasil, até aqui também no nosso estado, né, no Ceará. Vamos discutir o curso natural da doença AIDS, né, o que acontece, né, com o passar do tempo, a partir do momento que a pessoa tem contato com o vírus e passa a ficar infectada com ela. A gente vocês vão ver que tem um curso natural, o que acontece. Nos primeiros dias, quais são os sinais que o paciente apresenta, depois de quantas semanas passa, o paciente vai ficar logo com doença AIDS, demora quanto tempo, ele vai ficar algum momento sem assintomático. A gente vai discutir isso nesse momento do curso natural. Como eu comentei, a gente não pode falar de HIV, AIDS, odontologia, sem falar sobre lesões orais, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre as lesões orais que a gente pode estar verificando no paciente portador de retrovirose. E, por fim, a gente vai discutir sobre o atendimento odontológico propriamente dito. Tá certo, pessoal? Então, esses são os objetivos da nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, pessoal, aí a gente tem uma imagem, né, uma imagem clássica, né, do paciente que anteriormente, né, na década de 80, 90, as pessoas chamavam até de aidético, né? Então, assim, primeira coisa, pessoal, nunca falem mais essa palavra. Esse termo não condiz mais com o século XXI, não condiz com profissionais de saúde, né? Então, assim, não existe esse termo, é um termo considerado altamente pejorativo e que a partir de agora ninguém vai mais falar este termo, combinado? Né? Então, assim, essa é a imagem que, infelizmente, muitas pessoas ainda hoje acham que quando encontrar um paciente portador do vírus do HIV, ele vai estar dessa forma, né? Caquético, né? Desnutrido, com fome, né? Assim, a pessoa logo lembra, né? Quem foi vocês que estão assistindo essa aula, assistiram o filme do Cazuza, né? A maioria de vocês não viveram na época, né? Na final da década de 80, começo de 90, né? Mas, sei lá, alguns de vocês viram o filme do Cazuza. Então, no final, ele termina realmente bem magro, né? Bem debilitado. Hoje em dia, vocês têm visto alguém dessa forma? Não, hoje em dia é muito difícil a gente ter um paciente de doença AIDS que demonstre, que fique dessa forma. Por quê? Porque hoje em dia nós temos acesso, e aqui no Brasil, graças a Deus, é um país, em relação a isso, um país que está bem à frente dos demais, né, a questão da distribuição da terapia antirretroviral, né? Então, a distribuição das medicações antirretrovirais para os pacientes portadores de vírus HIV fazem com que no Brasil a gente tenha uma sobrevida enorme, né, desses pacientes, né, e faz com que a gente não veja mais pacientes dessa forma como o da imagem. Continuando, né, outra coisa, esqueçam, pessoal, que a antiga definição de que AIDS era uma doença gay, tá certo? Não é uma doença gay, pessoal. A gente já vai ver algumas tabelas que mostram, né, que a taxa, a porcentagem de infecção, né, de novos casos de HIV é muito maior em pessoas ditas heterossexuais. Então, assim, pessoal, AIDS não é uma doença gay. Você pode ter todos os seus conceitos e preconceitos sobre sexualidade, você pode achar certo, você pode achar errado, você pode ter sua convicção religiosa sobre, né? Então, assim, você tem todo o direito de ter o seu pré-conceito, né? O seu conceito prévio sobre isso, você tem todo o direito de achar, ter a sua opinião sobre. Ok, né? Ninguém quer tirar o direito de você achar algo, mas a partir do momento que você é um profissional de saúde, você vai lidar com pessoas, você está fazendo um atendimento, você tem que deixar de fora do consultório todas as suas ideias prévias e, a partir do momento que você está lá durante o atendimento, você tem que tratar aquele paciente da melhor maneira possível e tratar aquele paciente enfim, independente de crença, de religião, de gênero, enfim, você tem que atender da melhor maneira possível, tá certo? Assim, esqueçam os seus conceitos pré-definidos, né? Conceitos em casa, a partir do momento que vocês vestem branco, ou então a partir do momento que vocês estão no consultório, botam a luva, botam a máscara e vai atender,
tá certo? Eu gosto muito dessas imagens, né? Tem a campanha do governo de Minas Gerais, né? Tem alguns anos, né, do governo passado, mas eu acho bem interessante, né? Então, lá, que desperdício, perder tempo se preocupando com a orientação sexual dos outros. Ah, se fosse minha filha, eu apoiaria incondicionalmente. Não gosto nem de olhar. Mais uma amiga sendo assassinada por causa de transfobia. Então, eu vou dessa imagem que completa essas que eu passei agora, né? A AIDS pode acontecer para qualquer um. Né? Então, assim, a AIDS, ela pode... A AIDS afeta somente homens, mulheres e crianças. Então, pessoal, é todo mundo. Então, assim, não tem que a gente achar que acontece mais com homem, com mulher, com hétero, com homossexual, com homens que fazem sexo com outros homens, enfim, a gente não tem como achar isso. A AIDS afeta todos. E a partir do momento que nós somos profissionais de saúde, nós temos que pensar dessa forma. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico, né, da infecção. O histórico da infecção da AIDS começou lá em 1981, tá certo? Então, no começo do ano, em junho, de alguns trabalhos científicos, né, mostraram que começou a ter uma infecção muito grave, uma pneumonia muito grave em pacientes, né? Sim, inicialmente esses pacientes eram homossexuais, e esses pacientes entravam para internação, né, com essa pneumonia e rapidamente estavam vindo a óbito, tá certo? Então, de 5 de junho, tinham 5 casos dessa pneumonia, né, pneumocítica, né, em homossexuais, e cerca de um mês depois, né, 29 dias depois, 3 de julho, de 5 já tinha passado para 26 casos. Né? Então, começou a ser definida, né, a ser observada essa condição através dessa pneumonia, e esses pacientes, inicialmente esses pacientes, sim, homossexuais, estavam apresentando. Né? Então, até o final do ano, 10 de dezembro, já tinha 3 artigos, né, científicos já demonstrando e descrevendo como eram as características da infecção nesses pacientes. E a partir daí, né, essa doença ela passou a ser chamada como VRID. Quem está assistindo aí e manja em inglês acha que pode ser essa sigla, que é uma sigla. Então, VRID, o que seria? Seria doença, disease, doença relacionada a ID, imunodeficiência relacionada aos gays. Então, essa foi a primeira definição da doença, imunodeficiência relacionada aos gays. Então, assim, realmente, a gente começa a compreender o porquê de todo esse histórico, esse estigma, né, de doença homossexual. Porque realmente o primeiro nome da doença, né, é imunodeficiência relacionada aos gays. Somente um ano depois, em 1992, né, tivemos a definição do termo AIDS, que nós utilizamos até hoje. Em 82, apareceram os primeiros casos em mulheres, né? Então, durante o ano de 1991, era uma doença que só tinha afetado até o momento pacientes homens. Em 1982 também tivemos os primeiros casos de transmissão vertical, né? E, além disso, doenças associadas com transfusão sanguínea. Então, a partir do ano de 82, a gente teve todas essas mudanças, né, em comparação ao primeiro ano, que somente teve casos em homens e homossexuais. Já em 1993, né, finalmente foi isolado, né, que essa doença era devido a um retrovírus. Né? Então, assim, praticamente 3 anos depois que foi definido, até o momento, ninguém sabia o que estava causando essa imunodeficiência. Né? Então, 3 anos depois, foi descoberto que era um vírus. Então, a gente pode até fazer um pouquinho para a gente para o dia de hoje, né? Está em dia de coronavírus, né? Então, o coronavírus surgiu agora no final do ano, novembro, dezembro, na China, né? E desde rapidamente, ó, o tempo que a gente já soube que é um vírus, como é que a gente está em busca de vacinas, né? Então, assim, isso na década de 80 demorou 3 anos para chegar à conclusão que era um vírus, né? Enquanto hoje em dia a gente
Em menos de mês, a gente já chegou à definição do que se tratava. Então, isso aqui essa imagem é uma capa de um jornal de São Paulo, certo? Então, olha como era tratada a doença em 1983. É a pior e mais terrível doença do século. 2 brasileiros mortos. Peste gay apavora São Paulo. Então, como a gente tratava ela aqui no Brasil, olha o termo, né? Peste gay. Então, realmente, a gente entende por que até hoje em dia as pessoas pensam dessa forma, né? Faz essa relação da infecção com o sexualismo. Além disso, nos Estados Unidos, ela passou a ser chamada também doença dos 5Hs. O que seriam os 5Hs? Homossexuais, hemofílicos, haitianos, tinha muito refugiados haitianos, né? E eles ficavam marginalizados, né? Não tinham assistência à saúde, então eles passaram a viraram uma população chave, né? De ter um risco maior de desenvolver a doença. Heroinânicos, né, estão se viciados em heroína, e a partir daí eles trocavam, fazem uso compartilhado de seringas, né, e o último H de hookers, né, de hookers, quem manja um pouquinho de inglês né, vai lembrar que é a questão de pessoas relacionadas com profissionais do sexo, né, então, se vocês virem, né, praticamente era só as doenças era com adjetivos, né, e normalmente adjetivos com pessoas, né, já de certo modo marginalizadas, né? Então, homossexuais, prostitutas, refugiados do Haiti, viciados, né? E por último os hemofílicos, né? Os hemofílicos eles tinham que fazer transfusão de sangue normalmente. Então, somente em 1994, né, que conseguiram realmente identificar, sabe, qual era o vírus, né? No 83 descobriram que era um vírus, mas não sabia qual. Então, em 94 identificaram o vírus, né? Então, um estudo em conjunto da França com os Estados Unidos, né? E a princípio eles chamaram até de HTLV3. A gente falou que existia 2 HTLVs, né? A princípio ele foi chamado como se fosse o terceiro HTLV, mas por fim, né? Foi definido realmente que não seria um HTLV novo, e sim um vírus do HIV. Esse foi um artigo científico na qual foi identificado o retrovírus. Então, agora, continuando com a história da doença, né? Então, em 1985 foi feito o primeiro teste, foi aprovado pela FDA, quanto ao teste sorológico para saber se a pessoa era HIV positiva ou não, né? Então, a gente fazendo para a nossa realidade agora, a gente está vendo os testes, né? Para saber se a pessoa está infectada pelo coronavírus, né? Então, rapidamente, a doença foi estabelecida em novembro, na China. Muito rapidamente, a gente já tinha um teste para saber se a pessoa estava infectada no coronavírus. Aqui, a gente precisou em 1981, os primeiros relatos da doença, somente 85 passou a ter o teste sorológico para saber se a pessoa tinha HIV, se era HIV positivo ou não. Em 87, passou a ter o primeiro antirretroviral a ser usado no tratamento da doença, que era o AZT. Então, assim, fazendo os relatos para aquele, normalmente fazendo o filme do Cazuza, né, que alguns de vocês veem, né, tem aquele momento no filme que o Cazuza vai para os Estados Unidos para se tratar, né, então justamente é nesse momento que os Estados Unidos começa a ter a utilização do AZT para o tratamento da HIV. Então ele vai lá, os Estados Unidos tem uma melhora inicial, mas não, essa melhora não é o suficiente para fazer com que ele tenha uma vida digna. Né? Então, somente em 1994 nós tivemos a prevenção da transmissão vertical, né, de mãe para filho. E em 1996 a gente teve os primeiros estudos da terapia antirretroviral, né, que é altamente reativa, né, que é essa arte aqui, tá certo, pessoal? Que essa é o famoso coquetel, né, contra a AIDS. Então, a partir desse momento, em 1996, teve os primeiros estudos desse coquetel anti-HIV, que fez com que essas pessoas passassem a ter uma melhora na qualidade de vida, e com isso a gente teve, a partir de 1998, uma redução dramática da mortalidade pelo HIV/AIDS. Então, somente depois, em 1996, com o advento da terapia antirretroviral, dos coquetéis, né, que a gente conseguiu, os pacientes conseguiram ter um aumento, né, na sua expectativa de vida.
E a partir daí tem uma redução no número de mortes. Entretanto, essa terapia antirretroviral ela trouxe algumas consequências, né? Então, a partir do momento que essas pessoas passaram a fazer a medicação, eles passaram a ter algumas complicações crônicas, né? Então, doenças metabólicas, né? Passaram a ter diabetes, envelhecimento precoce, com hipertensão, passaram a apresentar algumas neoplasias, né? Então, essas foram consequências, né, da terapia da terapia antirretroviral. Em 2012, a gente teve um tratamento que serviu como uma cura da AIDS. Não sei se vocês já ouviram falar no paciente Berlim. Então, o paciente Berlim foi o primeiro paciente a ser estabelecido a ter a cura da infecção do HIV. No próximo slide, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. E no futuro, a gente permanece com a tentativa da cura do HIV, também vou comentar aqui nos slides mais à frente, né? Essa cura do HIV está sendo tentada através desse caso do paciente Berlim, né? Também tentativa de criação da vacina, mas por enquanto nada ainda efetivo. Então, esse senhor da foto, esse é o famoso paciente Berlim. Né? No tempo ele não chamado somente dessa forma, né? Não falavam, divulgavam o nome dele, mas ele é um paciente com infecção HIV e ele desenvolveu leucemia. Ele foi leucemia. E a partir do momento que ele teve leucemia, ele passou a ter que fazer um transplante de medula óssea. Então, ele foi candidato a transplante e feito um transplante. Então, para fazer o transplante de medula óssea, né, a medula do paciente é totalmente deprimida, fica zero, né, e faz o transplante, né, e a partir do momento que o transplante pega, né, esse paciente passa a produzir novas células, né, e todas essas células são células com características do doador. Entretanto, esse paciente Berlim, ele recebeu a medula no paciente. E desse paciente, o linfócito T, CD4, que é o linfócito no qual o vírus do HIV ele vai lá e se liga, né, nesse linfócito, e a partir do momento que tem essa ligação, ele tem a replicação no linfócito e aumenta a quantidade de vírus, né? O doador, que deu a medula para o paciente, ele tinha uma mutação no receptor do linfócito TCD4. Então, essa mutação, né, genética que esse paciente tinha, era a mutação na qual faz com que o vírus do HIV ele não consiga se ligar ao linfócito TCD4. Então, essa mutação faz com que o vírus ele não consiga se ligar, entrar no linfócito e se multiplicar. Então, a partir do momento que o vírus que tinha no corpo do paciente não conseguiu mais infectar os linfócitos TCD4, a carga viral do paciente zerou. A partir do momento que um paciente com HIV tem a carga viral zero, ele está curado. Né? Então, esse foi o primeiro caso de cura de HIV com o paciente Berlim. Tivemos um homem britânico agora também, no ano passado, né? Então, praticamente um ano atrás, né? 4/3, meu aniversário, 4/3, né? Então, serviu de aniversário do ano passado a notícia da cura da segunda cura da AIDS, né? Um homem britânico, né? Que a cura foi da mesma forma. Né? Era um paciente agora nesse caso, esse paciente ele tinha linfoma, né? O outro era leucemia, esse teve linfoma e teve que também fazer o transplante de medula da mesma forma. E o transplante que ele fez, o doador também tinha a mesma mutação. Né? A mesma mutação nos receptores do linfócito TCD4, essa mutação fazia com que o vírus ele não conseguisse se ligar ao linfócito. Então, a partir do momento que o vírus não se liga, não se multiplica e zera a carga viral. Né? Então, foi identificado que essa mutação, pessoal, era num gene, esse gene CCR5. Certo? Então, a partir do momento que conseguiu se identificar aonde que tinha essa mutação, isso aqui passou a ser um novo foco de pesquisa. Né? Que a partir do momento que conseguisse replicar a informação, a mutação que tem nesse vírus, esse gene, desculpa, as pessoas passariam a ficar curadas da AIDS. Né? Então, pessoal,
partir daí, alguns pesquisadores na China, né, começaram a fazer diversas pesquisas, né, e essas pesquisas precisam ter uma alteração genética, né, que alterar o DNA para tentar tratar pacientes com AIDS, né. Então, isso aqui é uma notícia de setembro de 2019, né. Então, esse paciente tinha leucemia e esses cientistas chineses, né, tentaram modificar esse gene para ver se o paciente, tanto ele curava a leucemia dele, como também se curaria da infecção do HIV. Mas, nesse caso, os chineses não tiveram sucesso, né, quanto à cura da AIDS. E para finalizar, não coloquei aqui, mas a própria China, uma equipe de cientistas, modificou geneticamente 2 embriões e agora, no final do ano passado, anunciaram que nasceu 2 bebês gêmeos e esses bebês gêmeos têm a mutação desse gene. Então, teoricamente, esses 2 bebês seriam imunes à AIDS. Então, houve muita confusão, né, de cientistas, né, reclamaram muito devido ter feito pesquisas, né, relacionadas à mutação, à alteração genética, né? Inclusive, se não me engano, um desses principais cientistas que fez essa pesquisa foi preso na China, né, porque a pesquisa foi feita sem autorização do comitê de ética, né, porque é realmente muito complicado você ter uma autorização do comitê de ética hoje em dia liberando para que seja feita pesquisa para nascer gêmeos com alteração genética, né? Então, realmente é muito complicado. E isso que foi feito na China, né? Então, é complicado, né? Então, vamos lá, né? Então, depois de 3 décadas de luta contra o HIV, o tratamento ele garante uma vida mais longa ao paciente, né? Mas esses pacientes eles passam a envelhecer mais cedo. Então, a partir do momento que esses pacientes envelhecem mais cedo, né, todas aquelas condições crônicas, aquelas doenças crônicas que pacientes idosos apresentam, o paciente portador do vírus HIV, essas doenças podem surgir mais cedo neles, né? Então, doenças como, por exemplo, a gente falou na aula passada, diabetes e hipertensão, muito provavelmente, talvez esse paciente portador do vírus HIV ele possa ter devido ao uso crônico da terapia antirretroviral. E esses relatos na pesquisa mostram que esse paciente ele tem a tendência a envelhecer mais rápido. Então, vamos lá, falar um pouquinho de epidemiologia agora, né? Então, algumas estatísticas, né? Então, estatísticas da UNAIDS, né? Referentes à infecção do HIV no ano passado, tá certo? Então, vamos lá. Quantas pessoas vivem com HIV no mundo? Quase praticamente 38 milhões de pessoas no mundo têm infecção do HIV. Sendo que desses 37,9 milhões, 24,5 milhões de pessoas têm acesso à terapia antirretroviral. Então, se 25 milhões de pessoas têm acesso à terapia antirretroviral, enquanto quase 39 milhões têm a doença, então a gente tem uma diferença aqui, né, de alguns milhões, né, mais de 10 milhões de pessoas que não têm acesso à medicação. E a partir do momento que as pessoas não têm acesso à medicação, elas vão, a gente vai ver o curso natural da doença AIDS, né, a gente vai ver que mais cedo ou mais tarde elas vão entrar em doença AIDS, e a partir daí apresentar sintomas que, se não tratados, né, vão evoluir, infelizmente, para o óbito. Até o fim de 2018, a gente teve cerca de 1,7 milhão de novas infecções, 770 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS, 74,9 milhões de pessoas foram infectadas pela doença desde o início, né? Então desde 1981 até o fim de 2018, a gente teve praticamente 75 milhões de casos de HIV, tá certo? Dentre essas, 32 milhões já morreram desde o início da epidemia. Pessoas vivendo com HIV, né? Então, 2018, 37 milhões, né? Sendo que 1,7 milhão são de crianças. 79% de todas as pessoas vivendo com HIV conheciam seu estado sorológico positivo. Então, 79% das pessoas sabiam que são positivos para HIV, mas cerca de 8,1 milhões de pessoas não sabiam que tinham o vírus. Quanto a novas infecções, aqui trazendo para a nossa realidade mais de América do Sul. Então, praticamente da metade das novas infecções são no Brasil, né? Então,
no Brasil, em 2017, nós tivemos quase 50 mil novos casos de HIV. Dados do Ministério da Saúde, né? Então, no Brasil, nós temos um total de quase 1 milhão de pessoas com diagnóstico de HIV, tá certo? Sendo que em 2019 nós tivemos 15 mil novos diagnósticos. Um número maior, né? Novos diagnósticos em homens, em comparação às mulheres. Aqui é uma tabela que mostra a taxa de detecção de HIV, de AIDS, e o percentual. Isso em 2007. Em 2017, uma comparação, se aumentou ou não. Então, trazendo para o nosso estado, nós tivemos um aumento de 4%, né, nessa detecção de doença AIDS, né, no estado. Então, em 2007, nós tínhamos 13,2% e hoje a gente tem 13,7%. Quanto à taxa de detecção de AIDS, né, de acordo com a média brasileira em relação ao estado, no caso, a nossa realidade do Ceará, e a sua capital, Fortaleza, né, então, que essa linha tracejada é a média brasileira. Então, a média brasileira de taxa de detecção para 100 mil habitantes é de 18,3. Então, no Ceará, a gente está, nosso estado do Ceará, a gente tem uma taxa de detecção estadual abaixo da média nacional, mas quando a gente leva em consideração somente a capital, a nossa taxa de detecção em Fortaleza é bem mais elevada, né? Ela vai estar aqui, eita, retinha reta, assim, mas vai estar aqui acima de 25, né? A taxa de detecção. Então, assim, em relação à média brasileira, Fortaleza tem uma taxa de detecção de AIDS bem maior do que o resto do país. Então, assim, trazendo para a nossa realidade ainda, né? Então, uma notícia de 2019, né? Mês 11, 29 de 11, 19. O número de pessoas infectadas com HIV sobe 46% no Ceará, né? Então, tá aqui, ó. No Ceará, o HIV foi detectado em 1.417 pessoas, conforme dados da CESA, coletados até o dia 16 de novembro. Esse número representa um aumento de 46 pessoas novas infectadas em comparação com o período do ano passado. Então, assim, o nosso estado está aumentando muito em comparação os outros dados, outros estados, né, somente Fortaleza, né, então a gente tem que fazer uma reflexão, né, porque que está aumentando, né, tantos casos de HIV no nosso estado. Gosto dessa tabela também para tirar o estigma, né, da infecção. Então, assim, essa é uma tabela que mostra distribuição percentual de casos notificados, né, de AIDS em indivíduo do sexo masculino em homens acima de 13 anos. Então, vamos trazer para o ano que passou, 2019. Então, pessoal, em 2019, 39,1% dos novos casos de HIV foram em pessoas ditas heterossexuais, enquanto somente 31,7% foram em pessoas que relataram ser homossexuais, né? Então, pessoal, não é doença gay. Não é doença gay, o diagnóstico é muito maior em pessoas heterossexuais. Então, mais uma vez, casos de AIDS aumenta 3% no Brasil, enquanto que no resto do mundo as infecções têm diminuído. No Brasil, a gente está aumentando, isso é preocupante. Então, a AIDS matou uma pessoa a cada 3 dias no Ceará em 2018, né? Então, em 2017, 882 pessoas tiveram diagnóstico de soro positivo. Dessas, 544 eram portadoras de AIDS. Então, mais uma vez, reforçando a diferença da pessoa ter o diagnóstico do vírus HIV e ter a doença AIDS, né? Então, a pessoa convivendo com o vírus HIV, ela não tem nenhum sinal, nenhum sintoma de doença. Normalmente a pessoa nem sabe que tem infecção, sabe? Quando vai doar sangue e dar um teste da positivo, vai fazer um pré-natal, tá gestante, um pré-natal tem um diagnóstico, né? Então as pessoas nem sabem, nem sonhariam que tinha infecção. Né? E já a pessoa com doença AIDS já são pessoas que já estão imunodeprimidas, já estão com infecções oportunistas, já estão com pneumonias, né? Com lesões orais. Então essas pessoas estão doentes. Então, realmente, as pessoas estão doentes pela infecção do vírus.
Então, essas pessoas são consideradas com doença AIDS, enquanto os outros que não têm nenhum sinal e sintoma, né, elas não estão doentes, né, então elas somente convivem com o vírus HIV. Quanto à infecção pelo HIV, né, acredito que a maioria de vocês já saibam, né, mas a gente tem que reforçar, né, o mecanismo de infecção é um mecanismo sanguíneo, né, também o mecanismo sanguíneo, né, que a gente vai ter o receio da nossa contaminação durante nossos atendimentos, né, vai estar aqui a questão também de transfusão de sangue, de compartilhamento de seringas, e a gente também tem a transmissão vertical. A transmissão vertical seria tanto transplacentária, tanto como no momento do parto, e também a transmissão através do aleitamento materno. Então, a partir do momento que uma mãe, portadora de vírus HIV, tem então ela sabe que está grávida, sabe que tem o diagnóstico, a partir do momento ela já começa uma terapia antirretroviral para que não tenha uma infecção do bebê, essa infecção ser transplacentária, né, de passar o vírus, né, para o bebê durante a gestação. No momento do parto também tem diversas medidas são tomadas para que o bebê não tenha contato com o sangue da mãe e não tenha uma infecção durante o parto. E também tem uma expressão, né, de vírus durante o leite materno. Então, o bebê ele já entra com a fórmula a partir do momento que nasce e não tem um amamentamento. A vulnerabilidade sexual, né, então, sempre vai envolver mais devido à exposição, né, na mucosa do epitélio durante a relação sexual. E lembrar que por que tem uma maior taxa, uma maior incidência de vírus de HIV com homossexuais, né? Principalmente no começo, porque no começo só tinha a infecção homossexuais. Então, assim, por que tem essa relação com o sexo anal, na verdade, né? Então, porque, pessoal, né, a principal questão é a lubrificação, né? Então, assim, no sexo anal, a gente não vai ter a lubrificação que existe no sexo vaginal. Então, a partir do momento que tem esse contato, né, esse atrito, uma área que é altamente vascularizada, né, que é a área anal, uma área que tem uma extensa rede linfática e uma área uma extensa, né, comparado com a glande, por exemplo, do pênis, esse contato sem lubrificação contínuo vai ter uma probabilidade muito maior da disseminação do vírus. Tá certo, pessoal? Então, já a gente vai ter uma tabelinha que vai mostrar um pouquinho isso para a gente entender melhor como é maior essa infecção, somente quanto ao sexo anal receptivo. Lembrar que hoje em dia, né, em saúde pública, a gente não chama mais DST, de doença sexualmente transmissível, né? Então nós chamamos hoje em dia de IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Outra vulnerabilidade da infecção no HIV, pessoal, a questão do uso de drogas lícitas e álcool. O que tem a ver, professor Diego? Questão de álcool, droga ilícita, infecção com HIV, nada a ver, professor. Galera, tudo a ver. O pessoal vai lá, vai pra festa, enche a cara, fuma, usa droga, cheira pó, enfim, faz o diabo, perde a consciência, não sabe mais nada do que está acontecendo. É quando vê, tá lá loucão, quando vê já aconteceu, já transou, nem lembrava que não tinha camisinha, lembrava de se proteger. E a partir do momento que transou, meu amigo, se foi. Isso estava lá e se um deles tiver o vírus, né, a probabilidade vai ser muito grande da contaminação. Então, essa vulnerabilidade do uso de drogas ilícitas e do álcool faz com que as pessoas percam a consciência, né, durante o uso, né, e a partir daí não tomam as devidas precauções, né, de realizar ter uma relação sexual segura. Então, a falta de percepção de risco, né, quanto ao HIV. Então, casos de AIDS entre jovens aumentam no Brasil, né, então aumenta mais de 50% em 6 anos. Isso é preocupante, né, então é interessante esse texto. Né? O principal motivo é o comportamento sexual dos jovens. Eles acham que ninguém mais morre de AIDS hoje em dia. E que pegar o vírus é só tomar um remédio e acabou e tá tudo bem. Não tá tudo bem. É uma doença grave. Vai ter que tomar remédio pelo resto da vida.
Esses remédios provocam efeitos colaterais. A AIDS não tem cura. Você pega o vírus e o tratamento pode controlar a doença, mas você vai ter problema pro resto da vida. Então, pessoal, hoje em dia a galera acha que tem a medicação, acha que ninguém mais morre de AIDS, né? Então, não nem aí. A AIDS não mata, não. Vai ser só uma vez que transar sem camisinha. E esse é o problema. A partir do momento que se expõe, pessoal, o risco é considerável, né? E a gente vai falar agora desse risco através dessa tabela. Então, vamos tentar ver se eu vou tentar explicar essa tabela. Se vocês não entenderam, vocês tiram a dúvida comigo na live que a gente vai fazer durante o horário da aula teórica, tá certo? Então, vamos lá. Essa tabela seria quanto ao risco de exposição. Então, ela faz, por exemplo, se uma pessoa se expor a cada 10 mil vezes, né? Então, vamos usar um exemplo aqui, o primeiro dado, né? A transfusão de sangue, né? Se a cada ocorressem 10 mil transfusões de sangue e esse sangue tivesse infectado com o vírus HIV, a cada 10 mil, 9.250 vezes a pessoa se infectaria com HIV. Então, vamos supor, eu vou ser transfundido, vou receber uma bolsa de sangue, essa bolsa de sangue tem um vírus do HIV. Então, se eu transfundisse 10 mil vezes, 9.250 vezes eu ficaria infectado. Deu para entender melhor? Certo. Então, vamos lá, fazer para os outros. Compartilhamento de seringas, né? Então, a cada 10 mil vezes que a seringa é compartilhada, 63 vezes haveria contaminação do vírus HIV. Acidente percutâneo com agulha, 23 vezes em 10 mil, né? Então, aqui seria um pouquinho para o nosso caso, né? Mas lembrar que na odontologia, a maioria das vezes que a gente sofre um acidente percutâneo é com a agulha gengival. O calibre da agulha gengival é muito pequeno. A partir do momento que esse calibre é pequeno, normalmente a quantidade de sangue que fica lá dentro da agulha é muito pequena e esse risco fica ínfimo, né? Então, assim, se não me engano, não tem nenhum relato na literatura de dentista que tenha se contaminado com um acidente percutâneo, se contaminado com o vírus do HIV. Vamos lá, vamos continuar agora quanto ao tipo de exposição no caso sexual. Então, a cada 10 mil exposições, a cada 10 mil relações sexuais, vamos falar assim, se for uma relação de sexo anal receptivo, né, então, uma pessoa que seria, no caso, a passiva, né, para ficar mais fácil de entendimento, 138 vezes haveria a contaminação do vírus. Enquanto no sexo anal insertivo, né, no caso o ativo, né, se ficar mais fácil de ser entendido dessa forma, somente 11 vezes a cada 10 mil haveria infecção. Né? Então, isso ocorreria por quê? Justamente pelo que eu falei alguns slides atrás. Né? Durante o sexo anal, né, no receptivo, no ânus, a extensão do trauma, a extensão da relação é muito maior. Né? Então, assim, a área é maior. Além da área ser maior, tem uma grande área de vasos sanguíneos e linfáticos que favorecem essa disseminação do vírus, enquanto a área da glande é menor. Então, por isso que o sexo anal insertivo é menor. Sexo pênis vaginal receptivo. Cada 10 mil relações seriam 8 que se contaminariam. Então, no caso aqui, a diferença do anal para o vaginal, muito menor, né? A contaminação do sexo pênis vaginal receptivo. Por quê? Aí, no caso, está muito pela lubrificação. A lubrificação faz toda a diferença nesse caso, né? A diferença do sexo anal quanto ao vaginal. No sexo pênis anal insertivo, né? Então, o homem, né, seria somente 4 vezes que se infectaria a cada 10 mil relações. Sexo oral receptivo, um risco baixo, assim como o insertivo também é baixo, mas esse baixo ele não é desprezível, ele não é ausente, né? Então ele tem que ser considerado. Então, para que a gente não tenha risco de infecção do HIV, o sexo oral tem que ser feito com camisinha também, com proteção. Isso é algo que é muito difícil de ser realizado nos dias de hoje, né? Então é uma barreira muito grande, é uma barreira bem menor no uso de camisinha. No sexo vaginal, sexo anal, mas no sexo oral é bem complicado que as pessoas façam o uso de preservativos. Quanto a outras exposições, né, morder, desprezível, cuspir, desprezível, compartilhar brinquedos sexuais, desprezível, e isso aqui, né, algumas outras aulas que eu dei sobre isso, a pessoa fala, o que tem a ver? Arremessar fluidos corporais.
A gente sabe que hoje em dia a gente vê diversos casos, às vezes, na televisão aí de, sem nem o adjetivo de utilizar, mas imaginem que eu estou falando um adjetivo bem chulo, né? Se fosse na aula presencial, eu ia estar falando alguns palavrões, né? Mas como está gravado, eu não vou falar palavrão aqui, para não ficar documentado, né? Mas, assim, a gente vê alguns casos na TV de pessoas que, em meios de transporte coletivos, em metrôs, em ônibus, né? Se masturbam, né? E chegam até a realmente chegar e ejacular, né? Principalmente mulheres, né? Então, assim, a pessoa não tem que ter a obrigação de ter esse conhecimento que a gente está passando aqui e que a gente tem, né? Então, a pessoa pode achar que aquela ejaculação daquele monstro nela ali, né? Pode a pessoa ficar contaminada, né? Mas, no caso, esse risco é desprezível. Tá entendido, pessoal? A gente tem alguns outros conceitos, né, de população-chave. Então, população-chave são pessoas que apresentam as maiores taxas de prevalência, né, pela infecção do HIV em comparação à população geral. Então, são pessoas que se expõem mais, né? Então, a partir do momento que elas estão mais expostas, tem uma prevalência maior. Quem são essas pessoas? São os profissionais do sexo, pessoas privadas de liberdade, né, que no caso a população carcerária, né, então tem muito infecção de HIV em presídios, né, quem assistiu Carandiru, né, o filme Carandiru, leu o livro do Dr. Drauzio Varela, né, vê a questão dessa infecção HIV, né, o pessoal tá lá no presídio, né, com um desejo sexual, acaba tendo relações, né, desejo masculino, no caso, tem relação anal, estupros, né? O pessoal pega pessoas de outras facções e estupram, e isso, a partir daí, tem a disseminação do vírus HIV. Pessoas que usam álcool e outras drogas, a gente já comentou isso no slide passado. Pessoas trans, né, também estão mais expostas. E gays e HSH. Quem sabe o que é HSH? Não sabem, né? Então, HSH, pessoal, na saúde coletiva, é denominação de homens que fazem sexo com outros homens. O professor é gay, né? Não? Não. As pessoas dizem que fazem sexo com outros homens, mas eles falam que são heterossexuais, que não são gays. Assim, se eles falam que não são gays, né? Ok, a gente tem que considerar, então, no caso, em pesquisa, não faz ser colocado que ele é heterossexual, mas ele fala que faz sexo com outros homens. Tá bom? Então, quantas populações chaves, né? O risco de infecção pelo HIV é 22 vezes maior entre homens que fazem sexo com outros homens, 22 vezes maior em pessoas que usam drogas injetáveis, 21 vezes maior em trabalhadores do sexo, 2 vezes maior em pessoas trans. A gente tem essa prevenção da infecção do HIV, né? Então, a gente tem algumas profilaxias, né? Então, a gente tem a profilaxia pós-exposição. Então, o que seria a profilaxia pós-exposição ao vírus? Seria, por exemplo, a que a gente faz quando a gente tem um acidente perfuro-cortante. Não sei se algum de vocês que estão assistindo essa aula já se perfurou durante o atendimento, seja com agulha ou com a cureta, né? E vocês vão lá para o hospital de referência de infecção. No caso, no Fortaleza, a gente vai para o Hospital São José e faz alguns testes, né? Para testar para HIV, se conseguir levar o paciente, ótimo, mas às vezes o paciente pode se negar a ir ao hospital e a partir daí o paciente se negando, o profissional de saúde tem que passar pelo menos 28 dias fazendo a terapia antirretroviral de profilaxia. Então, essa profilaxia pós-exposição. Mas a gente também tem, pessoal, profilaxia pré-exposição. O que seria a profilaxia pré-exposição? Então, é a profilaxia, são pacientes não, pessoas que tomam medicação antirretroviral antes de se expor. Então, quem são essas pessoas que fazem essa terapia pré-exposição? Profissionais do sexo, não imagina. Então, vai lá, a pessoa que trabalha, seja um homem ou mulher, né, que trabalha com sexo, todo dia está fazendo relação, não sabe quem são as pessoas que estão se relacionando, né? Então, para eles não terem um risco, né, ou ter o risco minimizado de ter infecção pelo HIV, eles vão lá e tomam remédio diariamente para que não tenham essa exposição. Né? Não lembro da oncologia que faz a profilaxia antibiótica para endocardite, por exemplo. Né? Então, o paciente toma 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes, para ele não ter o risco de se infectar ter o risco da infecção da endocardite. Aí é a mesma forma, né? Ele toma diariamente essa medicação para que ele não tenha um risco de contaminação. Pode ter, por exemplo, um casal, né? Uma pessoa, um dos dois tem o vírus
e eles querem ter a relação sexual sem ter a preocupação da contaminação. Então, outra pessoa do casal, né, faz o uso da profilaxia para que não tenha seja diminuído o risco da contaminação. Então, no dia de hoje, né, então assim, notícia agora do dia 20, né, um dia exato, 5 meses atrás, né, que em tempos de coronavírus, né, então as pessoas que fazem a terapia antirretroviral, né, eles estão podendo receber essa medicação, cadê? Tá aqui, se não me engano, medicação por 3 meses, tá aqui, né? As pessoas podem receber um quantitativo maior de medicamentos, né, contra o coquetel, dispensar até 3 vezes, né, o uso da terapia antirretroviral. E caso a pessoa ela faz a profilaxia pré-exposição, eles podem receber a medicação que serve para até 4 meses, né, para evitar que as pessoas vão se movimentem que todo mês para o posto de saúde para receber a medicação, né, agora eles vão estar dando essa medicação em 3 meses, né, do coquetel, e de 4 meses para pessoas que fazem a profilaxia. Vamos lá, para finalizar essa primeira parte da aula, essa é uma parte bem importante que eu queria passar para vocês, né? Então, assim, todo paciente, pessoal, que tem que é diagnosticado, tem um vírus HIV, eles fazem, pelo menos anualmente, um exame chamado de carga viral. Muito linda, mas assim, vamos botar aqui, carga viral. Então, o que essa carga viral faz? Ela vai e conta o número de vírus que aquela pessoa tem circulando no sangue dele, tá certo? Então, quanto mais alto for a carga viral, mais esse paciente tem chance de evoluir para a doença AIDS e mais esse paciente tem chance de transmitir o vírus. Se tiver uma relação sem proteção, né? A pessoa compartilhar uma seringa com as pessoas, se tiver muito vírus no sangue, vai ser mais fácil dele infectar outras pessoas, tá certo? Então, carga viral, quanto mais alto o paciente tiver a carga viral, maior vai ser a possibilidade dele transmitir e mais rapidamente ele pode evoluir para ter doença AIDS. Então, quanto mais baixo for a carga viral, menor a probabilidade dele transmitir e mais lentamente ele vai evoluir para a AIDS, ou então provavelmente nem vai evoluir para a doença AIDS, certo? Então, quando o paciente ele usa bem direitinho essa medicação, usa por uma forma crônica por muito tempo, ele passa a fazer o exame de sangue, e no exame de sangue o exame não consegue mais contar a quantidade de vírus. Então, no exame, pessoal, vai vir lá que a carga viral está indetectável, certo? Então, a partir do momento que a medicação está sendo usada normalmente, da maneira correta, a taxa de vírus baixa tanto que fica indetectável, não consegue detectar no exame. Então, pessoal, hoje em dia, o que se tem, de acordo com o Ministério da Saúde, né, e da Organização Mundial da Saúde, é que pessoas que têm carga viral indetectável, eles são intransmissíveis. Tá certo, pessoal? Então, essas pessoas que têm a carga viral indetectável, eles não transmitiriam o vírus, o HIV, sexualmente. Tá certo? Então, assim, esse é um conceito novo, conceito, se não me engano, no final de 2018, é um conceito que poucas pessoas sabem e poucas pessoas querem levar em consideração, assim, acham que não é correto, não acham que apesar de que está indetectável, não se transmite, né? Mas sim, hoje em dia, para a gente, no Ministério da Saúde, se o paciente tem a carga viral indetectável, ele não transmite mais o vírus. Tá certo? Então, aqui de lado, ó, carga viral temos usado para descrever a quantidade de HIV no sangue da pessoa. Quanto maior a carga viral, mais rapidamente o sistema imunológico do paciente será comprometido. Quando a pessoa vivendo com HIV está sob terapia antirretroviral, a carga viral torna-se tão baixa que ela é indetectável. E, a partir daí, a pessoa com carga viral indetectável, ela não vai transmitir o HIV. Mas isso ele tem que fazer esses exames, né, regularmente. Normalmente esses exames são realizados anualmente, tá certo, pessoal? Então, esse é um conceito que vocês fiquem, né, de que carga viral indetectável é intransmissível. Então, pessoal, eu vou parar um pouquinho a aula agora, tá certo? A gente terminou a parte de epidemiologia, né, do histórico. E a partir de agora a gente vai falar da história natural da infecção,
vamos falar das lesões orais e do tratamento odontológico propriamente dito, mas vai ser em outro vídeo, tá certo, pessoal? Então, até já já.